Bom, gente, a primeira é uma correção. A segunda e a terceira é meio que oficializações que, bom, segundo notícias, já havia sido dada, né? Já havia acontecido essas oficializações de treinadores em novos clubes. Mas, bom, só vieram a acontecer no dia de ontem. Vamos a isso tudo. A primeira é a correção. Jonas Toró. Ontem eu trouxe no vídeo que o Toró, que está indo para o Atlético Paranaense, provavelmente, em definitivo, atacante que está no Botafogo de Ribeirão Preto, pertence ao Panathinaikos da Grécia, ao menos por enquanto. Bom, eu disse que esse jogador fez sua base no Flamengo e não. Esse jogador começou no Fluminense e depois fez o restante da base no São Paulo. Beleza? O Jonas Toró. Então, correção feita, gente. Quem inclusive me ajudou foi o amigo Raí, né? Criador do canal aí, do mundo do futebol. Ele até me ajudou nessa situação. Bom, galera, as correções não, as oficializações tardias, digamos assim, de treinadores são as seguintes. Hans-Dieter Flick, só ontem, de fato, o Barcelona colocou em seu site que o Hans-Dieter Flick, treinador alemão, é o novo treinador do Barcelona pelas próximas 2 temporadas, digamos assim. Beleza? E o Bayern de Munique também só oficializou também no dia de ontem a contratação do treinador belga Kompany. Beleza? O Kompany ficará no Bayern de Munique, isso eu já adiantei, né? Inclusive num vídeo passado, pelos próximos 3 anos. Beleza? Vamos em frente. Vamos lá, gente. Newcastle da Inglaterra, Borussia Dortmund da Alemanha, Aston Villa da Inglaterra e vou lhe falar, tem uma ruma de clube que estão interessados no atacante Gruda, que foi um destaque, né, do campeonato alemão, jogando pelo mais 05, realmente fez belos golaços no campeonato alemão nessa temporada. E ele está sendo muito cotado em vários clubes europeus, beleza? Bom, gente, o Wan-Bissaka, esse jogador é um zagueiro barra volante, digamos assim, do Manchester United. Bom, esse jogador interessa a Inter de Milão e 20 milhões de libras é o valor para quem quiser contratá-lo, beleza? Vamos em frente. Vamos lá, gente, só para me corrigir aqui numa coisa que eu citei, no caso do Wan-Bissaka, né, que está sendo pretendido pela Inter de Milão, ele jogador do Manchester United, 10 milhões de libras, tá? Não 20. 10 milhões de libras é o que o Manchester United pede para que o jogador seja liberado para qualquer clube. Então, correção feita. Gustavo Marques, esse é um zagueiro que tem seus direitos presos ao América Mineiro. Estava emprestado ao Benfica. O Benfica não vai exercer o direito de compra sobre o jogador e o jogador voltará para o América Mineiro. Outra notícia relacionada ao Benfica é sobre o argentino Di Maria. Gente, tá muito nebulosa essa situação aqui. Vamos lá. A primeira notícia lá atrás, vamos recapitular tudo, dava que o Di Maria estava pensando em jogar no Rosário Central da Argentina. Aí não foi devido a problemas lá com a torcida organizada, já da Argentina. Bom, aí o presidente do Benfica quis porque quis que ele ficasse mais uma temporada no clube. O jogador não quer ficar. O Inter Miami apareceu nessa negociação. Aí começou um disse-me-disse, vai, não vai, vai, não vai. A notícia que acontece agora, gente, é a seguinte. Ele tem um acordo financeiro já acertado com o Inter Miami. Eu acho que eu já trouxe isso em outros vídeos. Se não, a dúvida é se ele vai agora em junho para o Inter Miami ou só em janeiro. Mas ele, de fato, dessa vez, deve ser o novo jogador do Inter Miami e pela primeira vez jogar com o Messi. Claro, por um clube, né? Já que pela seleção argentina ele atua com o Messi diariamente, sempre. Mas por clubes seria, ou será, digamos assim, a primeira vez que o Di Maria vai atuar com o Messi, né? Vamos em frente.
É, gente, essa história de fair play financeiro que tem na Inglaterra tá vindo bem a calhar pro Manchester City agora. Bom, devido, devido a isso, muito provavelmente o Newcastle será obrigado a vender o Bruno Guimarães, jogador brasileiro, nessa janela de verão. Por quê, gente? Para equilibrar, quase que não sai, as contas financeiras dentro do clube, beleza? Outra situação aqui também é sobre o Tottenham, que tá para fechar duas contratações. Uma tá fechada, será oficializada nos próximos dias, mas já tá fechada, que é a contratação do atacante alemão Timo Werner, que estava encostado no RB Leipzig da Alemanha. Ele está chegando para o Tottenham por empréstimo até junho de 2025. É empréstimo com opção de compra de 15 milhões de euros, que o Tottenham teria que desembolsar para ter o atacante definitivo. Bom, Carlson Hudson-Odoi. Esse é um atacante inglês, beleza, gente? Cria da base do Chelsea. Bom, esse jogador atualmente está no Nottingham Forest. Nottingham Forest, que é um outro clube da primeira divisão inglesa. E esse jogador interessa também ao Tottenham. Vamos lembrar, né? Ele é um ponta, beleza? O Tottenham deve fechar também essa contratação. Vamos lá. Gente, sobre essa notícia que eu passei, vale passar um adendo. O Tottenham deve fechar a contratação do Hudson-Odoi, aí, né? Do Nottingham Forest, até o dia 30 de junho, beleza? Segundo notícias. Bom, Crescencio Summerville. Esse é um jogador do Leeds United, é muito desejado, é um ponta que se destacou na segunda divisão da Inglaterra na última temporada. Ele é muito desejado por vários clubes na Europa, dentre eles o Chelsea. O valor, para quem quiser contratar esse jogador, é de 30 milhões de libras, pelo que eu entendi. E o Chelsea estaria disposto a desembolsar o valor para ter o ponta. Vamos em frente. Vamos lá, gente. O Grêmio e o São Paulo monitoram a situação do volante Matheus Henrique, do Sassuolo. Certo? Esse jogador tem contrato longo com o Sassuolo, mas não se sabe se ele vai ficar por lá. E o Grêmio e o São Paulo têm interesse no jogador, no volante, né, no caso. Bom, gente, o Olympiacos da Grécia fazendo história. Ontem, o Olympiacos venceu a Fiorentina por 1-0. Já na prorrogação, e se sagrou campeão pela primeira vez da UEFA Conference League, beleza? Mas não foi só isso. Aos 99 anos de história, o Olympiacos da Grécia jamais havia conquistado um título internacional. E aconteceu isso, certo? Detalhe, um brasileiro que foi campeão com o Olympiacos e jogando como titular, detalhe, foi o Rodinei, aquele mesmo ex-lateral do Flamengo e do Internacional. Beleza? O Olympiacos agora se classifica para Liga Europa, para a fase de grupo, né? Da Liga Europa da próxima temporada. E detalhe também, a Fiorentina tem seu segundo vice-campeonato consecutivo em 2 temporadas seguidas da UEFA Conference League. Na temporada passada, a Fiorentina havia sido vice-campeã para o West Ham, da Inglaterra. E nesse ano, foi para o Olympiacos da Grécia. Detalhe que o título do Olympiacos saiu jogando em Atenas, na Grécia. Claro, não é sua casa. Detalhe que o estádio que o Olympiacos jogou é do seu principal rival, o AEK Atenas. Então, no estádio do seu principal rival, em Atenas, o Olympiacos conseguiu seu primeiro título internacional, gente. Interessante, coisas do futebol, né? Bom, galera, vamos em frente? Vamos lá, gente, mais notícias. Aqui, Fabrício Bruno. A volta dos que não foram pode acontecer ou não, tá certo, gente? Provavelmente esse jogador vai mesmo pro West Ham. Vamos lá. O Flamengo já tinha acertado a ida do Fabrício Bruno, zagueiro, pro West Ham. Isso tudo aconteceu. A situação é que
por questão salarial do jogador diretamente com o West Ham, o jogador não teria gostado e possivelmente gostaria de dar para trás nessa negociação, mas deve acontecer, certo, gente? Esse jogador deve de fato ir para o West Ham mesmo. Vamos aguardar mesmo se isso vai acontecer. Bom, o Vasco já tem o contrato redigido, tudo bonitinho, para que Felipe Coutinho assine com o clube. A situação é que o Vasco ainda espera a rescisão oficial do Aston Villa com o meia atacante, o Felipe Coutinho. Duas notícias relacionadas a atacantes no Cruzeiro. O Benfica finalmente colocou o preço para quem quiser contratar o atacante Arthur Cabral, que tem o Cruzeiro por principal interessado. 20 milhões de euros é o valor para quem quiser contratá-lo. Segundo notícias, o Cruzeiro enviou uma oferta de 4,5 milhões de euros à Juventus para contratar o atacante, o nome dele, Caio Jorge, é isso mesmo, né? Jogador que estava emprestado ao Frosinone e voltou agora para a Juventus, né? Vamos em frente. Vamos lá, gente, trazendo um pouquinho para o Brasil aqui, né? Saindo um pouquinho, pelo menos, da Europa. O América de Natal fechou para a continuação da Série D do Campeonato Brasileiro a contratação do atacante Ricardo Bueno, ex-Confiança de Sergipe, Santa Cruz e vários outros clubes, né? Então, portanto, o Ricardo Bueno, centroavante, é o novo jogador do América de Natal para a sequência da Série D. Yuri, centroavante também, fechou com Confiança de Sergipe para a sequência da Série C. O Corinthians encaminhou a contratação de Joaquim Correia. Eu falei até alguns dias atrás que esse jogador da Inter de Milão, que está emprestado ao Olympique de Marseille, tem contrato até junho, interessava ao River Plate. O Corinthians passou na frente e está encaminhando a contratação do atacante argentino Samuel Lino. Esse jogador, pelo que eu entendi, ele é brasileiro, gente. Bom, ele foi considerado o melhor jogador do Atlético de Madrid na atual temporada europeia, que já se encerrou para o Atlético de Madrid, né? Bom, Bruno Silva, volante experiente, né? Aquele mesmo, os amigos lembram, Botafogo e outros clubes. Bom, fechou com o Paraná Clube, certo? Para a disputa da segunda divisão do Campeonato Paranaense. E vou falar mais do Paraná, gente, daqui a pouquinho, certo? Vamos embora que tem outro Bruno Silva chegando no Paraná. Vamos lá, gente, mais notícias. O Oscar, gente, aquele meia, os amigos devem lembrar, né? É aquele mesmo jogador, São Paulo, Internacional, Seleção Brasileira, 7-1, Alemanha. Bom, os amigos lembram, né, desse meia. O Flamengo estava disposto a contratá-lo de todo jeito, se não para essa temporada, para a próxima. A notícia que sai agora é que o jogador, quando cumprir seu contrato até o fim com o Shandong, Xangai, aliás, com o Xangai lá da China, esse jogador ou irá para a Arábia Saudita, onde ele tem proposta para ir, ou irá para a Major League Soccer. Beleza, gente? Então vamos aguardar. Vamos lá, gente. O Jude Bellingham, jogador inglês do Real Madrid, foi considerado o melhor jogador do campeonato espanhol. Essa eleição aconteceu e ele desbancou, por exemplo, o Vinícius Júnior. Beleza? Detalhe que Vinícius Júnior está cotado para ser o ganhador da Bola de Ouro, mas só que não. O Jude Bellingham e o Mbappé, no momento, são os favoritos para ganhar essa Bola de Ouro, certo? Que é o prêmio de melhor do mundo, né? Um dos prêmios de melhor do mundo. Não só isso, tá? O Mbappé e o Bellingham são os favoritos a também ganhar o prêmio FIFA The Best. O Vinícius Júnior, só para os amigos terem uma ideia, nem na seleção de ouro da La Liga ele ficou. Ele ficou na seleção de prata, certo? Que é considerada uma segunda seleção do Campeonato Espanhol. Bom, gente, Rovanelli e Bruno Silva, um atacante e outro meia, são outras duas contratações do Paraná Clube.
beleza? Para a sequência da segunda divisão do Campeonato Paranaense. Também aqui, a empresa do John Textor está tocando essa negociação e o Botafogo deve, de fato, tentar a contratação, assim que a janela abrir, do jogador Joaquim dos Santos. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Duas notícias em uma. Uma vai englobar na outra. A primeira é que o Corinthians, através do seu presidente, né, o Augusto Melo, teve uma reunião com os representantes do jogador Eric Pulga. Certo, gente? Esse jogador do Ceará, o atacante. Bom, para se saber qual a real situação do jogador, o que o Corinthians precisa fazer para contratar o jogador do Ceará. Bom, o Ceará não tem 100% dos direitos federativos do jogador, beleza? Uma parte pertence a outros clubes. O que acontece? O Ceará pede 4 milhões de dólares para o Corinthians, para que o Corinthians possa contratar o jogador. A situação é que, agora falando do Ceará, o Ceará ontem anunciou o novo patrocinador master. É a casa de apostas Esportes da Sorte, né? Bom, essa casa de aposta vai desembolsar em 32 meses 46 milhões para ser investido no Ceará. E o que se fala na imprensa cearense é que uma parte desse valor, um pedaço, será para que o Ceará compre 100% dos direitos federativos do jogador Eric Pulga. Beleza, gente? Isso complicaria, o Corinthians teria que pagar mais do que esse valor que eu citei aí para contratar o atacante do Ceará. Vamos em frente. Lucas Ronier, esse jogador é um destaque do Curitiba na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, é cria da base do Coxa, e o Bragantino fez consulta ao Curitiba para contratar o atacante. Vamos lá, gente. O Napoli não se interessa por vender o jogador Kvaratskhelia, georgiano, né? Principal jogador do time, para o PSG, apesar da oferta de 99 milhões de euros que foi feita pelo clube francês. O que se sabe é que o Napoli já tem um novo treinador, né? Para a próxima temporada, que é o Antonio Conte, um italiano, né? E o Napoli não estaria interessado em vender o jogador. Jean Dias. Esse jogador é um jogador do Paysandu, certo? Contratado para essa temporada, é um meia. Meia atacante, né? E bom, interessa ao clube do Remo, seu rival, né? Em Belém do Pará. E a diretoria do clube do Remo estaria negociando, né? Com a diretoria do Paysandu para contratar o atacante. Para fechar, gente, aqui, o jogador Júlio César. Beleza, gente? Esse jogador que pertencia ao Náutico teve sua oficialização apenas ontem, publicada no BID da CBF. Realmente, eu já passei umas 3 vezes que havia sido oficializado que ele tinha saído do Náutico, mas novamente descobri que não foi. Foi só ontem. E esse ponta, esse atacante, deve estar indo para a Aparecidense de Goiás jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, essas duas últimas notícias relacionadas à seleção brasileira, né? Na verdade, é um jogador que muitos queriam, né? Que fosse para a seleção brasileira até um tempo atrás. Tô falando do Andrei Santos. Esse jogador que pertence ao Chelsea estava emprestado e voltou para o Chelsea e, na verdade, não sabe seu futuro. Não sabe o que vai acontecer. Se o Chelsea vai vendê-lo, se o Chelsea vai emprestá-lo, o que vai ser feito. Fato é que ele tem contrato com o Chelsea e me parece que o Chelsea não sabe muito o que fazer com ele. Bom, a outra situação é que a comissão técnica do técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, e o Dorival Júnior, né, já estão nos Estados Unidos, num lugar onde vai acontecer aqui, gente, os amistosos, né? Os amistosos aí do Brasil, agora nesse mês, né? Nesse mês, ou no próximo mês. Bom,
onde vai acontecer os amistosos do Brasil, né? Vale citar. E outra coisa, gente, aqui que eu ia me esquecendo de passar é que o Santa Cruz, ao contrário do que eu pensava, fui pesquisar melhor sobre isso, vai receber sim um valor desse jogo Brasil e Jamaica, né? Esse jogo do futebol feminino no próximo sábado na Arena Pernambuco, amistoso preparatório para as Olimpíadas de Paris. Mas o Santa Cruz ainda não sabe qual o valor que vai receber, qual parte do valor que vai receber. Eu estava entendendo que era a renda do jogo, mas não é a renda total do jogo. É uma porcentagem da renda, beleza? E detalhe, para o presidente do Santa Cruz, ele mesmo disse que não sabe nem qual o exato valor que vai receber. Por aí. Bom, galera, abraço a todos, até a próxima, deixem um like aí e valeu!